meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos ver aqui no livro sagrado, no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos. Olha só o que conta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 1, conta assim, ó: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Veja que a perseguição para cima do povo de Deus, da pregação do Evangelho, ela sempre existiu e sempre vai existir. Você começa a vir para a igreja, vão ter pessoas que vão lhe criticar. Tem gente da sua família que vai dizer que nem te aceita mais como da família. Tem pessoas que vão te xingar, vão brigar com você, porque você está vindo para a igreja ouvir a palavra de Deus, receber coisas boas. E o Paulo, na época, o Saulo, né, que depois até se tornou apóstolo Paulo, mas o Saulo era um dos que perseguia os que pregavam. Ele era um dos contra a pregação do Evangelho. Então essa perseguição, de tudo ela foi boa. E as lutas que nós enfrentamos na vida, você precisa mudar a chave na sua mente, entender que isso vai ser bom. Por que vai ser bom? Porque você quer vencer. Quem quer vencer na vida aí? Quem quer vitória? Quem quer ser mais que vencedor? Mas você tem que vencer o quê? São as lutas, as batalhas. Então muda a sua forma de enxergar uma luta, uma batalha. Ao invés de você enxergar aquilo como algo ruim, como algo prejudicial, você tem que enxergar aquilo como algo que vai te deixar mais forte, que vai te fazer subir na vida, que vai te fazer ser um mais do que vencedor. Porque se você tiver essa visão, você vai continuar lutando, você vai continuar encarando as dificuldades da vida e vai continuar tendo vitórias. Mas se você olha para as lutas e diz, porque é difícil, é não sei o quê, você não vai ter coragem de lutar, você vai recuar, e aí você não será um vitorioso, tá? Então, essas lutas, ajudaram a obra de Deus, essas perseguições ajudaram. Por quê? O Evangelho estava sendo pregado com intensidade em Jerusalém, mas tinha lugares que não estava sendo pregado. Então essa batalha, essa perseguição fez com que pregadores saíssem de Jerusalém e fossem pregar em outros lugares. Os apóstolos continuaram lá, mas os outros pregadores, os menores, eles foram pregar em outros lugares. Então isso fez com que o Evangelho se expandisse, chegasse a mais pessoas. É o ide. Jesus disse, ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então eles foram para a região da Judéia e de Samaria. Versículo 2: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Ou seja, não importa a luta, nós temos que continuar fazendo o que Deus nos ensina a fazer. Você vem à igreja, você ouve uma palavra, ali Deus está te mostrando o que você tem que fazer. Às vezes é perdoar alguém, às vezes é mudar uma atitude sua, e você tem que esforçar para praticar isso. Não adianta a pessoa ouvir a palavra de Deus e falar assim, eu não gosto. Não é questão de gostar, é questão de fazer.
Não precisa gostar, precisa fazer. É claro que quando você gosta, né, você faz com gosto. Quando não gosta, vai ter que fazer assim mesmo. E o resultado vai vir. O que importa é o resultado. Você imagina quando Deus falou para o Abraão: Abraão, você vai pegar o seu filho e vai levar num lugar que eu vou te mostrar. E você vai colocar o seu filho no altar, em sacrifício. Poxa, o Abraão queria tanto ter um filho. Depois que ele tem um filho, na velhice, com 100 anos, ele conseguiu ter um filho com a sua esposa. E aí Deus manda ele sacrificar o filho. Será que ele estava gostando daquilo? Não estava. Mas ele foi lá no monte para fazer o que Deus estava mandando. E Deus viu a obediência de Abraão, e Deus não deixou Abraão sacrificar o filho. Não foi preciso sacrificar o filho. Ele não sacrificou. Mas o Abraão teve que seguir naquela caminhada? Teve. E qual foi o resultado? Deus viu a fidelidade de Abraão. Deus viu que o Abraão era realmente uma pessoa que poderia receber ainda mais, né, dos benefícios, da confiança do próprio Deus. Porque ele provou. Naquela luta, mesmo sem ele gostar, sem ele querer fazer aquilo, ele fez. É uma renúncia. E ali, o pessoal estava pregando, né, a palavra de Deus, e a perseguição em cima, e aquela coisa toda. Versículo 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Eram multidões que paravam para ouvir. Quer dizer, eram muitas pessoas que iam à pregação, e você deve continuar vindo, e deve trazer pessoas contigo, para que isso aqui, meu irmão, tenha multidões nesse lugar, e as multidões possam ouvir a palavra de Deus. O povo, né, enxergava que aquilo era a solução para a vida deles, e aí os milagres aconteciam, porque eles davam atenção à pregação. Está aqui, versículo 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram o quê? Eram curados. Ministro, e hoje os resultados não acontecem por quê? Será que a pregação mudou? Não é a pregação que mudou, são os ouvintes que não estão às vezes ouvindo como deveriam ouvir. São as pessoas que não estão querendo às vezes entender o que é falado ou aceitar o que é pregado. Porque se você aceitar, você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Faz o teste que esse ano, você esteja aqui toda quarta, sexta, domingo, esforça para vir na segunda também, e venha para ouvir. Para ouvir, entender e seguir. Coloca na sua mente: eu vou fazer o que eles ensinarem lá. Goste ou não goste, você vai fazer. E você vai ver o resultado. Quando chegar no final de 2020, se você, meu irmão, chegar no final e não estiver feliz, a coisa não estiver dando certo, você não estiver bem, você não busca mais, não vem aqui nunca mais. É um desafio que eu faço, porque ali estava dando certo, o povo teve resultado. Agora, é preciso você compreender também o seguinte: poxa, a maioria tiver resultado, chegar no final do ano dizendo: poxa, realmente foi um ano abençoado para mim, deu certo, e um ou outro não tiver resultado, então o problema não é nem na pregação, nem na igreja, o problema é a pessoa que não seguiu, porque os outros seguiram e tiveram resultado. A pessoa também tem que entender desse jeito. Mas faz esse teste, vem direto, que vai valer a pena.
Então vamos ficar firme e que esse 2020 seja só vitória. Diga obrigado, Jesus. Pode aplaudir esse Deus bem forte.